Então, gente, Jennifer Carvalho, ela é teóloga e assistente social, com especialização em violência doméstica. E além de ser missionária e realizar atendimentos sem abuso e como conselheira bíblica, é palestrante e professora. Ela é casada com o Pablo, inclusive está fazendo aniversário. Parabéns, Pablo. Compartilha seu conhecimento em artigos, conferências, cursos e treinamentos, com o objetivo de promover informações sobre o cuidado na sexualidade e diante de abusos em geral. E entendendo a necessidade dessa atuação no contexto evangélico, diante da invisibilidade das pessoas que sofrem nessas temáticas, tem o compromisso de ajudá-las, além de capacitar a igreja para fazer o mesmo. E foi com esse objetivo que fundou a Missão Imago Dei em 2022, e que foi exposta, né, algumas informações sobre a Missão Imago Dei no início dessa conversa nossa aqui, né? E agora a palavra está contigo, tá, Jenny? Fique à vontade. Só eu editar o nome aqui, gente, que eu e a Aninha estávamos usando o mesmo computador. Ao vivo. É ao vivo, minha gente. Voltamos aqui para conversar um pouquinho sobre como é que a gente lida, então, diante de ouvir Leandro falando de redes, de igrejas, a Norma falando sobre como funciona esse sistema do abuso, né? A Norma trouxe vários elementos aí, enriquecedores. A Aninha seguiu trazendo esse contexto para o contexto missionário, que a gente colocou essa palestra porque quase todo mundo que está na Missão Imago Dei faz parte desse contexto missionário, a gente se conheceu nesse contexto. A Imago Dei é uma missão, e a gente também está nesse ambiente missionário e vai percebendo também algumas demandas muito similares ao que acontece na igreja local. Então, essas coisas que Norma apresentou aqui, gente, isso também acontece nos ambientes missionários. É uma coisa que a gente quer estender em organizações cristãs também, em outros espaços, inclusive não cristãos, né? Nas outras roupagens, né? Em outras religiões, mudando só o fundamento ali religioso, digamos assim, né? Se a gente puder fazer essa analogia e essa comparação. E a gente vai falar um pouquinho sobre como a igreja pode cuidar através de políticas internas contra abusos, né? Eu queria deixar, assim, um comentário, né? De que essa oficina na verdade, todo esse evento era para estar acontecendo presencialmente, e a gente fez uma adaptação para o online, inclusive aí já deixo a deixa de que próximo ano queremos fazer isso presencial. Outro adendo, né, é que a gente vai vou passar aqui e falar um pouco da importância dessa política, o que é uma política, mas a gente não vai conseguir aqui fazer uma política, tá, gente? Eu acho que não dá nesse tempo que a gente está aqui, precisaria dessa interação para a gente construir uma política, como vocês viram o Leandro falando no início, né? E a gente vai falar de uma política de forma mais ampla. O Leandro falou no início sobre política de proteção infantil. Só que a gente quer enxergar para além disso, né? Como é que a gente pode fazer para além disso? E aí a gente começa falando sobre uma igreja cuidadora. Uma igreja cuidadora, e aí eu vou repetir esse versículo, inclusive, porque esse versículo tem falado muito comigo ultimamente sobre a função de nós líderes, especificamente ele fala dos presbíteros, mas eu quero trazer para nós que somos parte de lideranças de igreja, e já deixar claro que quando a gente fala de abuso e tudo mais, a gente está querendo preservar tanto os líderes quanto os irmãos da igreja, né? A gente não está querendo criar nenhum conflito, pelo contrário, a gente está querendo trazer ali um ambiente de bondade, um ambiente de comunidade, de unidade. Então, a gente também quer capacitar os pastores e líderes, porque a maioria de nós aqui da Imago Dei somos líderes também em nossas igrejas locais. Não somos pastores, mas somos líderes. Então, eu quero fazer esse adendo, né? Então, uma igreja cuidadora. A gente tem em 1 Pedro 5, do final do verso 1 até o versículo 3, assim. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho
que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucraram com isso, mas com o desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos no bom exemplo. Eu acho que a gente podia fechar aqui e ir embora depois desse versículo, né? Brincadeira, mas com esse versículo, esse texto é profundo. Nos meus estudos aí sobre na Bíblia, né, lendo a Bíblia, lendo profetas e lendo as cartas, as epístolas gerais, as cartas de Paulo, hoje estou lendo os evangelhos, fazendo o estudo dos evangelhos, a gente vê o quanto os temas centrais da Bíblia muitas vezes não são tratados nos nossos ambientes, né? Como justiça, como cuidado, e muitos desses temas foram jogados para um lugar ali de como se não fizesse parte da igreja. Então a gente foi deixando de trabalhar esses temas e deixando eles para os movimentos sociais. E como nós falhamos nisso? Porque o evangelho ele chama a gente para esse cuidado. Vocês já ouviram falar isso aqui? A Aninha, a Ana, a Norma, Leandro. Chama a gente para esse ambiente de cuidado, só que a gente parece que está falando de tantas outras coisas. Mas a teologia que deveria lidar com as questões da vida comum não estão sendo tratadas nas nossas igrejas locais, muitas vezes. Então, que teologia é essa que a gente está fazendo que não lida com a dor? Que não lida com a dor daquele que está sofrendo, o meu irmão que está sofrendo no meu lado, na igreja. Então, os pastores não são formados nessas áreas, como eu já falei na pesquisa, né, inicialmente, na minha primeira fala. Então, se eles não são formados nessas áreas, muitas vezes, realmente, eles não sabem lidar. Isso não justifica comportamento abusivo, tá, gente? Quero deixar bem claro, não justifica. Mas muitos pastores, às vezes, tentando cuidar, não conseguem, não são capacitados para isso. Em nenhum seminário, não tem nenhuma formação nesse sentido, como a gente já descobriu através de pesquisa. Então, por isso que a Imago Dei está existindo. Ela não precisaria existir se não houvesse essa lacuna, né? Então, queremos ajudar a igreja e organizações cristãs a serem cuidadoras, pensando que Deus nos confiou lidar com o rebanho de Deus, nós missionários, nós líderes, que a gente tem que fazer isso com disposição, não com má vontade, não pelo que a gente vai lucrar, mas pelo desejo de servir a Deus. Então, a gente vai servir essa igreja, vai servir esses membros, com o objetivo de servir a Deus. Não abusando da nossa autoridade, porque a gente acaba tendo acesso à vulnerabilidade das pessoas, quando nós somos líderes, e a gente não pode abusar dessa vulnerabilidade. A gente tem que cuidar daqueles que foram colocados sobre nossos cuidados, guiando com um bom exemplo. Então, a gente precisa possivelmente dizer assim, vocês podem me imitar assim como eu imito a Cristo. Esse é o objetivo da vida cristã, é imitar Jesus e seguir os passos dele, né? Então, uma política interna. E por que é importante uma política interna? E aí eu vou ler o versículo para contextualizar. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, a gente precisa cultivar esse ambiente de bondade, a gente sabe que o pecado existe, então a gente não pode ser ingênuo achando que o abuso não vai acontecer na nossa igreja local. A gente precisa se anteceder ao que possa acontecer. Hoje, muitas vezes, a igreja está lidando com as questões de forma muito reativa. A gente vai respondendo o que somos perguntados ou somos confrontados. Só que a proposta é que a gente planeje antes, a gente avalie o nosso contexto, a gente veja a nossa cultura, a gente entenda onde a gente está, a gente faça uma contextualização correta para entender que a gente precisa lidar com o pecado. E vão ter pessoas com má índole que vão tentar fazer o mal dentro das nossas igrejas. E estão fazendo, né? Infelizmente. Então, a gente precisa de uma política interna para saber como vai reagir a quando isso acontecer na minha igreja. Por exemplo, hoje, se acontecer uma situação de abuso na sua igreja local, qual é o procedimento que sua igreja usa?
A probabilidade é que não exista. Digamos que você tenha hoje uma política de proteção para proteger a criança, mas e se acontecer com a mulher? Como é que vai lidar? Então, a gente precisa se preencher desse cuidado, desse planejamento, para lidar no dia a dia da igreja. Existem muitas demandas na igreja que são levadas para fofoca, para picuinha e muitas outras coisas, quando na verdade são abusos, verdadeiros abusos acontecendo nas nossas igrejas. Então a gente precisa de uma política para saber como agir quando esses abusos acontecerem. E não é se vão acontecer, gente, é quando acontecer. Porque se já não estiver acontecendo, porque como eu mostrei para vocês, os dados de violência dentro da igreja são muito altos, as taxas. Então, não é se acontecer, é quando acontecer vai, gente. Se já não tiver, né? Então, contra abusos. Não abusem da sua autoridade com aqueles que foram colocados sobre seus cuidados. Então, a Pedro já nos dá essa direção de não abusar. Isso fortalece ainda mais a perspectiva de que a gente precisa ter uma política para lidar. Um guia que nos oriente ali ao que fazer, espaços de denúncia e tudo mais. Então, quais são os grupos a serem cuidados? Vocês vão ver que eu coloquei alguns grupos, mas depois a gente faz um apanhado, né? Opa. Foi. Cheio de pecador, né? Socorro. E é como se não tivesse, como se fosse perfeita. Mas onde tem pecador, tem pecado, gente. Então a gente precisa ter consciência disso, e não ser ingênuos, né? Martin Luther King fala que nós devemos ter uma mente rigorosa e um coração sensível. Fantástico. A gente não é levado por emocionalismos, passando mão na cabeça quando alguém é culpado, mas a gente tem uma mente rigorosa e um coração sensível. É rigoroso para saber lidar com as demandas existentes, com a realidade, e sensível também para saber lidar com a dor das pessoas, com tudo. Não pode inverter, ter uma mente sensível e um coração rigoroso. Senão a gente fica ou muito levado pelo sentimentalismo do que acontece, ou muito fechado para situações de dor do outro, né? Então, eu coloquei alguns grupos, que, por exemplo, são os grupos que a gente trata na Imago Dei. Mas a gente faz um encerramento percebendo que a política, ela vai proteger todo mundo. E aí eu vou explicar o porquê. Então, aí os grupos têm crianças, mulheres, negros, idosos, deficientes, neurodivergentes, estrangeiros, viúvas, pobres, todos os membros e os próprios líderes. Quando o Leandro falou da política, é porque hoje no Brasil está chegando essa questão da política, que já é muito antiga nos Estados Unidos, mas está chegando no Brasil. Empresas internacionais, né, organizações internacionais exigem isso de organizações que são filiadas a elas. Inclusive, existem muitas organizações e igrejas no Brasil que já têm essa política de proteção infantil, só que a gente precisa enxergar um pouco além. Não é só a criança que está vulnerável, ela é a mais vulnerável. A gente precisa da política de proteção infantil. Só que a gente precisa dar uma engordada nessa política, né? A gente precisa dar uma ampliada nessa perspectiva para abordar e abranger todos os que estão vulneráveis na igreja. Então, as mulheres, os negros, a gente sabe que o Brasil é um país extremamente racista, mesmo tendo mais de 50% da população sendo negra. E hoje a gente tem dados que 60% das mulheres que estão na igreja são negras. Então, a gente tem uma população negra dentro das nossas igrejas, no nosso país. É uma questão importante. Os idosos, a gente tem um etarismo muito grave de preconceito contra os idosos. Eles estão muito vulneráveis, muitas vezes sozinhos, são enganados por muitas pessoas. Isso pode acontecer também dentro da igreja. Tem as pessoas que têm as deficiências em geral, né? Elas precisam ter esse acolhimento, elas também podem ser abusadas no ambiente eclesiástico, elas também estão vulneráveis. E a gente tem os neurodivergentes, superdotados, que têm suas demandas específicas, a gente tem os autistas, a gente tem o pessoal que tem TDAH, e por aí vai. Inclusive, gente, eu estou inclusa em várias categorias, inclusive na da neurodivergência.
Então, a gente precisa, também tem as viúvas, que muitas vezes estão sofrendo aí dores profundas, as pessoas com questão de saúde mental, depressão, os pobres também precisam dessa política. A gente vê igrejas muitas vezes a própria igreja comete abuso contra os pobres. É impressionante, porque elas fazem muitas vezes eventos que não consideram as pessoas na igreja que não têm condições de fazer parte daquele círculo social que tem aquele valor aquisitivo, né? Então, a gente precisa estar atento para essas coisas. E quando a gente termina com todos os membros, é porque uma política, ela vai proteger, acabar protegendo todo mundo que está na igreja. Vai ser muito importante, porque toda a igreja vai estar ali, nessa cultura de bondade, sendo precavida nas suas ações. Quando a criança estiver tendo aula, ela vai estar lá protegida. Os pais dela vão ser chamados quando ela precisar ir no banheiro, porque para proteger o líder que está cuidando das crianças de qualquer coisa e para proteger a criança de qualquer coisa. Então, a gente vai vendo que a política ela serve para proteger tanto os membros quanto os líderes, para proteger a igreja. Então, ela de início ela tem essa dificuldade de aplicação, mas eu acho que é uma coisa que depois vai ficando tão fluido, tão fácil, assim, vai ficar no automático. Então, quando você vê uma pessoa atendendo um pastor, por exemplo, atendendo uma mulher de portas fechadas, alguém vai estranhar aquilo e já vai intervir, já para proteger o pastor e proteger a pessoa que está sendo atendida. Então, vai criando-se com a política, vai fortalecendo-se essa cultura de bondade. Então, algumas políticas que a gente pode ter, essa política de proteção de cuidado, né, contra abusos, que vai abranger todos esses pontos que eu falei para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui uma política, para vocês terem noção. Também podem ter uma política de proteção de dados e imagem. Gente, essa é uma questão muito séria atualmente, né? Tem lei de proteção de dados. A gente precisa ter cuidado com essas coisas. Quando vai expor crianças nas nossas igrejas, quando expõe grupo de mulheres, quando expõe qualquer situação na igreja, a gente precisa ter tudo documentado. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso para proteger os membros das nossas igrejas, ter cuidado com redes sociais, com as fotos que a gente posta. A gente precisa ter um protocolo de denúncia e ação diante dos abusos, então a gente precisa ter ali um local que a pessoa possa denunciar e ela possa, aquilo possa ser conduzido por pessoas que foram treinadas, uma equipe que foi treinada para lidar com aquilo. Então, é muito importante um protocolo de denúncia e ação diante dos abusos e um protocolo para serviço e voluntariado na igreja. É importante que todos os voluntários, todo mundo que serve na igreja, esteja treinado nessas áreas, para saber o que fazer. Até os prestadores de serviço precisam estar treinados na igreja, porque é uma questão ali muito... as pessoas da igreja ficam muito vulneráveis, quando uma pessoa ali já fica vulnerável por si só, ainda mais quando um estranho, né, que muitas vezes os prestadores de serviço são pessoas desconhecidas. Então, a gente precisa ter todo esse acordo, tudo muito bem acordado, com essas pessoas que ou são voluntárias na igreja ou prestam algum tipo de serviço nesse sentido. E aí eu vou mostrar para vocês uma cartilha que... Deixa eu ver se fica bom aqui compartilhando. Essa é uma cartilha do PEP, que é um programa que trabalha com essa questão de proteção à criança, e aqui é uma política de proteção, aqui ensina a fazer uma política de proteção da criança, certo? Então, aqui a cartilha Minha Igreja é um lugar seguro para as crianças, mas eu estou convidando vocês a pensar de um modo mais ampliado. Inclusive, a gente está pensando de fazer uma formação dessa, tá, gente? De como fazer uma política de proteção contra o abuso na nossa igreja. E pensando contra todos esses abusos que a gente está falando. Então, orem aí, orem para que dê certo. Então, aqui é em parceria com as juntas de missões nacionais. E vocês vão ver aqui... não dá para dar zoom. Nossa, que triste. Tem
tem aí falando passo a passo. Eu vou mandar essa cartilha para vocês no e-mail, tá? Para vocês verem. E aqui, ó, fala, por exemplo, da realidade das números das vítimas em abuso, como a igreja pode ser a voz dos indefesos, o compromisso da igreja com o reino, as aplicações no tema da violência, como construir uma política de proteção para a igreja. Pronto, aqui já dá uma direção também, ações importantes, como montar uma equipe de trabalho que será responsável por isso, fazer contato com organizações que trabalham, proporcionar oportunidade, designar a equipe para lidar com os líderes, e aí vai falando passo a passo de como pode ser isso. Um roteiro para elaboração, né, como fazer a introdução, como fazer todo o documento, normas e condutas de funcionários, voluntários, visitantes, normas de procedimento com parceiros, novos colaboradores e voluntários, respostas a suspeitas e denúncias, defesa dos direitos da criança, alguns princípios que podem ser praticados, a confidencialidade, e aí tem alguns apêndices que ajudam a entender. Agora eu vou mostrar para vocês uma política em si. Essa política aqui é da Tiarfan, e aí eu vou mandar também para vocês, política de proteção, aí a declaração aqui da política, explicando o que é cada coisa, o que é um funcionário, quem são os representantes, os danos que o abuso pode causar à pessoa, aqui é tipo uma introdução geral, dando as diretrizes de tudo. As preocupações existentes, aí aqui tem as medidas a serem tomadas, caso seja notificado, alguma preocupação de agressão, informações referentes à política, então tem vários documentos aqui, que quem estiver lendo esse documento pela primeira vez vai poder acessar. Procedimentos, atividades de outras equipes, recrutamento, seleções, mídia e outras políticas também. Informações gerais, porque uma política é necessária, quem deve seguir. Então, é simples você ver esse documento aqui tem 9 páginas, gente. Então, não é uma coisa tão... A questão é que vai ser progressivamente sendo aplicado na igreja, né? Aqui tem a data de aprovação. E aí, se for uma igreja que tem assembleia, passa pela assembleia, conselho, todas essas questões. Pessoas da igreja podem ser convidadas a construir isso. Então, a política, ela vai ajudar a gente a ter ferramentas para lidar com tudo isso. E era um pouco disso que eu queria falar para vocês. Eu não quero me delongar tanto, como a gente não está presencialmente, não dá para a gente construir isso juntos ou começar uma elaboração, mas entre em contato com a gente pelo e-mail, pelo Instagram, e a gente vai conversando sobre uma possível formação nesse tema mesmo, para saber como agir diante dessas coisas e a gente ter um ambiente ali bem organizado. E aí é isso, gente.